Falamos aqui na abertura do programa, a chuva chegou, ela trouxe um alívio para a gente, como estava quente na semana passada. Chuva, se possível, fique um pouquinho mais, não precisa ir embora. Mas com a chegada da chuva também veio o vento e aí isso acabou resultando em alguns transtornos aqui na nossa área urbana, na nossa cidade. E um dos transtornos foi a queda de energia elétrica. E sobre este assunto, nós estamos em contato a partir de agora com o diretor de operação e manutenção da Enel Distribuição Goiás. Nós estamos em contato com o Ícaro Barros. Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. Ícaro, nós tivemos então este problema, como citei aqui na abertura da nossa conversa. Esta chuva afetou quantos bairros em Goiânia e, na verdade, não só aqui na capital, mas em toda a região metropolitana aqui da capital? Correto, nós tivemos uma chuva muito forte, no início da madrugada de domingo, que afetou quase toda a região de Goiânia, vários bairros, várias regiões, inclusive com acumulados de chuva maiores do que 50 milímetros de chuva durante a madrugada e acompanhada de ventos superiores a 80 km por hora em alguns locais. Isso afetou tanto a região, a nossa capital Goiânia, como também a nossa região metropolitana aqui, Aparecida de Goiânia e outros municípios ao redor de Goiânia. Essas chuvas elas foram muito fortes e também com ventos muito fortes e provocaram danos à nossa rede elétrica, que é uma rede elétrica que foi construída como sendo uma rede elétrica nua, cabos aéreos expostos, e elas ficam mais suscetíveis a esses eventos climáticos, principalmente eventos com essa tamanha natureza, de grandeza, de força de vento e acumulada de chuva e descargas. Quantos bairros foram afetados e quantos ainda continuam sem energia elétrica? Nós tivemos os principais bairros afetados, estiveram ali no Jardim Curitiba, Jardim Pompeia, próximo ao autódromo. Também tivemos bairros na região central e noroeste do estado, de Goiânia, e também parte aqui dos bairros da região leste de Goiânia. Ontem nós conseguimos restabelecer o fornecimento de energia elétrica para 85% dos clientes que tinham sido impactados durante as chuvas da madrugada, e seguimos trabalhando desde ontem de forma ininterrupta para poder restabelecer o fornecimento para os demais clientes que ainda seguem sem energia na manhã dessa segunda-feira. Nós conseguimos duplicar, mais do que duplicar, o nosso contingente de atendimento emergencial, trazendo equipes de outras regiões do estado para poder fortalecer o nosso atendimento aqui. Toda a nossa força de trabalho está atuando exclusivamente no atendimento de emergência, para que a gente possa aumentar esse contingente e, com isso, poder restabelecer o fornecimento de energia para os nossos clientes que ainda estejam sendo afetados por essas ocorrências de ontem. Aí a preocupação do cidadão, foi a primeira chuva, no período chuvoso que se avizinha, a gente deve ter situações como essa? Devemos ter novas intercorrências ou a empresa trabalha para evitar esse tipo de situação? Nós trabalhamos ao longo de todo o ano com um programa de manutenção da nossa rede e também com um programa de investimentos muito fortes, que vem aumentando a quantidade de digitalização da nossa rede, com a modernização dos equipamentos que nós temos instalados, que permitem manobras remotas para transferência das cargas. E também temos um plano verão, que é um plano para esse período de chuvas, onde nós temos um maior quantitativo de ocorrências emergenciais. Isso não é uma característica só de Goiás, isso acontece em todas as regiões do Brasil. Nesse período há um aumento das ocorrências e temos um plano para poder fazer um enfrentamento dessa situação. Esse plano tem uma base muito sólida, que é o aumento do número de equipes para o atendimento emergencial. Nós temos uma capacidade de mobilização e reunião dessas equipes para atuar de uma forma forte e decisiva para reduzir a duração das interrupções, como agora estamos fazendo aqui em Goiânia, na região metropolitana, onde nós aumentamos em 2,5 vezes a quantidade de equipes em campo para poder restabelecer os nossos clientes de forma mais rápida. Kleber Ferreira. Ícaro, boa tarde. Esse é um problema que não depende da empresa, não depende do usuário, depende da própria natureza. É claro que não é possível fazer uma substituição de toda a rede de Goiânia
para a rede subterrânea, para algo mais moderno, que exponha menos a rede às intempéries da natureza. Mas as novas redes já poderiam ser construídas de forma subterrânea, para evitar que esse problema continue expandindo à medida que a cidade cresce e tudo mais. A Enel tem esse projeto de substituição de alguma parte de rede já por rede subterrânea e as novas redes que forem surgindo daqui para frente serem subterrâneas? Então, Kleber, boa tarde. A Enel tem um programa de revitalização das suas redes, né? E o nosso padrão construtivo, ele já é um padrão construtivo em que as novas redes são menos suscetíveis a esse tipo de intempéries. Elas utilizam cabos isolados na baixa tensão, então, né, não são mais cabos nus, como era o padrão antigo. E também na rede de média tensão são cabos protegidos aonde o toque acidental não provoca desligamentos. As redes subterrâneas, elas são estudadas em todos os nossos projetos de ampliação do nosso sistema elétrico e são utilizadas aonde se existe uma viabilidade técnica e econômica para se realizá-las. Então, mas as redes que não são subterrâneas já utilizam dessa tecnologia mais moderna que evita, né, que tenhamos problemas decorrentes de cabos nus expostos na nossa rede. Tem uma outra associação, que é a questão da poda das árvores com os problemas que a natureza traz quando vem a chuva e, consequentemente, a ventania. Quando a gente vê uma árvore que está atrapalhando a rede elétrica, a gente deve comunicar a Enel ou deve buscar socorro junto ao Departamento de Parques e Jardins da Comurg? Então, as árvores que estão próximas à rede elétrica, por representarem um risco na execução da sua poda, precisa do acionamento da Enel, que vai fazer a poda até que essa rede, né, até que essa árvore esteja numa condição segura, afastada da rede elétrica, para que a conclusão da poda possa ser feita pela municipalidade. Então, toda rede, né, toda árvore que se encontre muito próxima à rede elétrica, seja ela tocando ou muito próxima, precisa de um acionamento junto à Enel para poder afastar essa árvore da rede elétrica e o serviço poder depois ser concluído com segurança pela municipalidade. Duas coisas. Tem custo para quem solicita esse serviço, fazer esse comunicado? E a segunda coisa, qual é o contato? Por onde a gente faz esse contato? Não existe custo para a realização da poda das árvores que estejam próximas às redes elétricas. Essas podas, elas fazem parte de um programa de manutenção, inclusive o que a Enel tem. Temos um programa de manutenção anual com equipes dedicadas a essa atividade. Graças a Deus, moramos numa cidade que é uma das cidades mais arborizadas, né, e que torna Goiânia uma das cidades mais lindas do Brasil. Ainda bem, né? Exatamente. Graças a Deus, moramos numa cidade assim, né, com muitos parques e com muita área verde. Isso é muito positivo para a nossa qualidade de vida. Mas essas árvores, quando se aproximam da rede elétrica, elas precisam de ter um tratamento adequado e essa poda ela é feita pela Enel sem custo para o solicitante, livrando, né, a rede elétrica e a conclusão da poda feita pela municipalidade. Como é que a gente Os canais de atendimento, desculpa, Kleber, esqueci de responder, mas os canais de atendimento podem ser feitos, né, através dos nossos canais digitais, né, pelo nosso site, pelo Facebook, usando o nosso aplicativo, né, o WhatsApp, o Helena, e os aplicativos da Enel também, além do contato pelo 0800 para indicar essa necessidade de poda de árvores que estejam já tocando os cabos. Ótimo. Então, você aí que mora... Ô, Ícaro, uma sugestão... Sim, Samuel, desculpa. Ô, Kleber, eu queria dar aqui uma sugestão ao Ícaro, porque você falou... Fique à vontade. Perdão, fique à vontade, Kleber. Não, é só lembrando ao pessoal, então, se você convive com uma árvore que está tocando a rede elétrica, ainda que você não more naquele lugar, ajude a Enel a fazer o trabalho dela, porque é impossível que ela veja todos os postes e as redes da cidade. Ela recebe informação. E você estará ajudando a comunidade, a cidade e a empresa a ter menos transtornos, já que a gente não pode parar a chuva e a ventania. Samuel.
Eu, Kleber, dentro do que você falou, eu queria, Ícaro, para a gente encerrar aqui, deixar uma sugestão. O Kleber falou sobre a poda de árvores, mas eu vejo em vários pontos da cidade que a poda é feita mutilando a árvore. E aí, quando vem a chuva, o vento, por conta dessa mutilação, apenas com a preocupação de retirar um galho ali da fiação, quando vem o vento, tomba e aí gera um transtorno maior. Então, aqui eu gostaria de deixar esta sugestão a respeito da poda, para que seja uma poda mais adequada, não mutilando a árvore, mas fazendo essa poda de uma forma distribuída. E uma outra sugestão essa, enquanto consumidor da energia elétrica, quando falta energia, aí você já não tem as ferramentas digitais, né? Porque você tem uma quantidade, você tem ali a ausência de energia elétrica naquele instante. E aí, muito provavelmente, também a ausência de internet. Não estão os canais digitais que o senhor citou, fica difícil essa utilização. E aí, quando vai ligar no telefone, é uma demora muito significativa. Então, também gostaria de deixar essa sugestão para esse canal de comunicação ser mais ágil no atendimento à população. Ícaro, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na Sagres. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade e aproveitando para falar dos nossos canais de comunicação, como você comentou, assim como nossas equipes em campo são reforçadas durante o período de verão, nós também reforçamos o número de atendentes e nessas situações como esse final de semana em que tivemos 5 vezes mais chamados emergenciais, nós contamos também com o apoio, né, de outras áreas da Enel para poder fazer o suporte aos nossos clientes e poder atendê-los de forma mais rápida. Então a gente também trabalha com essa frente dentro do nosso plano verão, né, de reforçar também o atendimento para o cliente, que a gente sabe que nesse momento ele precisa fazer contato conosco para nos comunicar dessa falta de energia, para que a gente atue de forma muito rápida no restabelecimento, né, que ele seja ágil dentro da medida do possível frente às intempéries e à nossa, né, realidade dos danos estruturais que ocorreram na rede. Grande Kleber Ferreira, um abraço também a você. Até amanhã aqui na segunda edição do Sinal Aberto. Até amanhã, 13h, o Sinal abre e a gente passa com muitas informações para a coletividade, que todos tenham uma semana de muita luz e paz.